Bom, então no segundo dia da nova era da gestão, o convidado especial aqui é o Renato Lee, que é mestre em sistemas de gestão e gestão da qualidade total, gestão de petróleo e gás, engenheiro mecânico, tem 37 anos de experiência como engenheiro da Petrobras, atuou na área de engenharia, suprimento, recursos humanos, há 28 anos como diretor e superintendente da BNT CB25, do Comitê Brasileiro da Qualidade, e 28 anos como especialista na elaboração das normas ISO e da NBR ISO, das normas brasileiras. Então, trabalhou com a ISO 9000, 9004, 9001, das famílias 10.000, 10.015, 10.012, 10.013, 10.018, e agora está movimentando aí o Brasil em relação a 21.001, que é de sistema de gestão para organizações educacionais. Então, a gente pode falar, Renato, que a qualidade começa na educação, certo? O que, que você acha disso? Queria que você falasse para a gente sobre gestão na educação. Então, pode começar, a fala é toda sua. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Denise pelo convite e essa oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante, empolgante e necessário para a gente discutir e procurar, cada um da sua forma, ajudar a que a gente tenha uma qualidade de educação, tá? Uma qualidade na educação, aliás. Né? E aí essa pergunta, né, sobre que eu acho da educação para a qualidade e tal, né? Eu lembro que em 1990, quando foi lançado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, né, e capitaneado pelo governo federal, foi feito muita coisa, né, as organizações se mobilizaram, né, as grandes empresas fizeram o seu papel, né, exigindo qualidade dos seus fornecedores e tal, né? E depois de algum tempo, né, um dos empresários que fazia parte do comitê, né, desse Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ele era um empresário de uma grande organização aqui no Brasil, ele falou o seguinte: olha, está tudo muito bom, tudo muito legal, mas, na minha opinião, eu tenho convicção disso, a qualidade no Brasil só vai ser realmente implantada, internalizada e realmente feita, né, se nós tivermos qualidade na educação. Sem a educação, não dá para fazer, não dá, é impossível. Eu concordo plenamente. Quem que falou isso? Quem que levantou Olha, essa... se não me engano, foi um diretor da VEG, eu não sei se foi o diretor da VEG ou da Siemens, tá? Foi um Entendi. dos dois. E foi na década de 1990, quando se tratava 1990. de qualidade, Pois de é. E aí eu fico programa pensando, brasileiro. né, Denise, se nós tivéssemos começado naquela época um movimento, né, junto à área de educação, né, da mesma forma que fizemos na área industrial, área de serviço, enfim, né, já seriam passados quantos anos? 30 anos, né? A Coreia do Sul, ela começou o seu desenvolvimento e chegou onde ela está hoje como um projeto de Estado, não é um projeto de governo, que foi um projeto que eles mesmos disseram que seria um projeto de 20 anos, para conseguir ter uma educação à altura do que a Coreia do Sul precisava. Né? Então, essa questão de qualidade na educação, melhorar a qualidade, não é de uma hora para outra, não é com alguma ação pontual, isolada, né? Porque isso começa na infância, começa ainda antes deles irem para a escola. Né? E eu Começa concordo com os pais plenamente. tendo educação, entendeu? Então, Aham. quer dizer, e essa maturação é pelo menos 20 anos, até você ter os primeiros resultados. Exatamente. É plantar, né? Não dá para a gente plantar e querer colher de imediato. A gente precisa de regar e esperar esse É, fruto germinar. E aí eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a gente é um entusiasta, nós somos, né, entusiastas de garantia de qualidade total.
a gente tenta levantar essa bandeira aí já tem alguns anos, e ao longo do tempo que eu fui trabalhando com qualidade, eu percebi que para a gente convencer a elite, a gente tem que mudar a cabeça da massa, né? Então a gente não vai convencer o empresariado de que qualidade é bom, se a gente não mostrar, formar opinião de quem está comprando, de que às vezes é melhor pagar um pouco mais caro em cima de um produto que tem qualidade, do que pagar mais barato um produto sem qualidade nenhuma, ou qualidade requisito baixo, né? Grau baixo de atendimento à qualidade. E aí, ontem, até na conversa com o Nigel, que você participou, ele falou sobre isso, que o quinto etapa de infraestrutura da qualidade é formar o consumidor. E eu penso que isso que foi falado lá no Programa Brasileiro de Qualidade em 1990 é algo que a gente realmente ainda não fez. Então, a gente sabe que o quanto a garantia de qualidade, gestão de qualidade total, poderia fazer evoluir o Brasil em termos de tomada de decisão em todos os aspectos, seja no aspecto econômico, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto da educação, seja no aspecto de tomada de decisão no geral, mas a gente ainda não tem uma massa pensante, uma massa crítica consciente acerca disso. Então, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que voltar algumas casas e esperar esse fruto, né? Esse fruto, a gente colher esse fruto. Não dá para a gente plantar agora e querer colher amanhã, porque precisa mudar uma geração para a gente sentir o resultado dessa geração que a gente plantou lá atrás. Eu tenho uma filha de 14 anos e eu percebo que ela é muito mais consciente e tem uma mente muito mais crítica do que a minha na idade dela. Então, ela é uma pessoa que se importa com política, uma pessoa que se importa com desenvolvimento sustentável. Eu já vejo um caminho natural das coisas. Da geração anterior, ela está evoluindo em relação à nossa geração passada. Mas, mesmo assim, eu tenho uma amostra de uma, né? E o restante? Como é que é isso? Como que está a educação da nossa porta para fora? Então, acho que você tem razão. A gente precisa realmente estimular uma educação mais consciente em relação a de que o todo, né, ele é maior do que a soma das partes. Não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no coletivo, tenho que pensar na cidade que eu vivo, no planeta, no país que eu vivo, no planeta que eu vivo. Então, é toda uma estrutura de desenvolvimento sustentável e a gestão é o centro disso. Então, acho importante a gente falar de gestão na educação. E aí eu vou passar a fala para você desenvolver seu raciocínio. Né? Aí, Denise, antes eu fiz uma breve apresentação aí só para contextualizar o que a gente vai conversar, né? Mas uma coisa que é importante, né, é que a área de educação, as pessoas que trabalham na educação, né, eles que pregam tanto, né, a gente ter a mente aberta, né, eu sinto que esse pessoal tem... Aqui eu estou assim meio que estigmatizando, né, quando eu falo pessoal da educação, né, mas é porque eu tive algumas experiências assim um pouco frustrantes para mim, né? Mas eles pensam muito, né, quando eu converso com eles. Eu já fui dar uma palestra numa faculdade de educação, né, sobre uma norma, né, da ISO, que era educação e treinamento. Não era nada assim muito profundo, não. Era só falar da educação e treinamento nas organizações e tal, como fazia, né, o que a ISO estava sugerindo que se fizesse, né, e tal. E foi uma reação enorme, né? E eles vinham com um discurso ideológico, né, de que a educação é formar cidadão, né? E quando eu perguntava como que a gente forma um cidadão, olha, eu recebi as respostas assim, eu pelo menos não entendia, né? Na minha cabeça de engenheiro, eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, né? E eu saí de lá quase apedrejado, né, por metade daquela turma. A outra metade até estava ouvindo o que eu estava falando, né? Talvez tivesse alguma coisa interessante ali. E eu fui salvo pela professora que me convidou, né? Então, quer dizer, na minha visão, eu vou continuar falando do povo, da qualidade. Me desculpem, tá? Se eu estou agredindo alguém ou não, não sei.
mas assim, eles pensam muito na pedagogia. E eu acho que está muito certo, tem que pensar na pedagogia, sim, né? Como você vai transmitir, o processo de ensino-aprendizado, etc, etc. Mas qual é a infraestrutura para você fazer isso? Como é que você faz isso? Como é que você gere esse processo para que isso aconteça da melhor forma possível? Né? Como é E que eu você penso, trata quer dizer, a parte principal aí desse processo ensino-aprendizado, que é o professor, né? Que hoje uma das profissões, assim, pelo menos quando eu estiver falando, pessoal, eu estou me referindo muito ao ensino básico, tá? Ao ensino fundamental. Tá? Então, né, como é que esse professor, né, que é tão desprezado, tão assim desvalorizado, que até ele às vezes sente quer dizer, quando fala, eu sou professor, quase que eles pedem desculpa né, por ser professor, entende? Então, quer dizer, é uma coisa que eu acho, e aí, Denise e pessoal que está me ouvindo, né? Eu acho que a gestão, né, os processos de gestão das organizações, o processo de gestão de processos e tal, tudo isso pode ajudar muito nesse processo de melhoria da qualidade na educação. eu concordo plenamente, eu gosto muito da cabeça do engenheiro, né? Eu penso que o pessoal de humanas, eu sou de humanas, eu fiz ciências sociais, a administração está dentro da área de ciências sociais, só que é uma ciências sociais que a gente tem que pensar em número, né? Porque a gente entende essa lógica que o preço do feijão não cabe no poema. Então não adianta o pessoal da educação falar, vamos formar cidadão, vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer. Beleza, legal, como? E a gente não dá conta de estruturar e nem ter os recursos necessários para se executar o processo conforme a gente gostaria. Porque senão fica um monte de fantástico mundo de Bob, um monte de gente idealista querendo mudar o mundo, mas na hora que você fala, ok, então vamos, qual que é o primeiro passo? Então ninguém sabe conduzir. Eu acho que falta esse pragmatismo dentro da educação, de olhar a gestão, de pensar que independente de ser uma escola pública ou privada, ela é uma organização. E essa organização ela precisa de recursos necessários para continuar funcionando. Então, se Perfeito. hoje eu concordo, o professor ele é desvalorizado no Brasil, sim, com certeza. É uma cultura. É uma cultura, não dá para a gente virar uma chave e de repente o É. professor ele ser valorizado e ganhar muito dinheiro, enfim, ele tem que arrumar outras saídas para isso acontecer. Ele já Mas foi é valorizado, né, Denise? quando Ele que já ele foi foi valorizado. valorizado no passado, né? Aham. Então é Ah, isso. Ele foi valorizado no passado, mas atualmente ele é desvalorizado. Só que isso é uma questão cultural. E eu acredito que a pessoa, quando ela decide se formar para ser professor, ele já sabe dessa condição. E não está sendo enganado, né? Ele sabe que é uma profissão de que ele está ali por amor. Não vai ficar rico sendo professor, a não ser que ele venda outros tipos de produtos, além de dar aula presencialmente falando dentro das organizações educacionais. Apesar que esse coronavírus agora, ele veio e eu acho que ele deu uma mexida bem interessante, inclusive com o MEC, né, com a organização que estrutura esse modelo de ensino, assim, porque não tinha ninguém preparado para dar aula não presencial, mas de repente todo mundo teve que se reinventar e se preparar rapidamente. E aí, mais uma vez, a gente percebe a falta de gestão em relação à infraestrutura, né, no pensamento de risco, das organizações que não tinham essa inteligência de fazer aulas online. Então, teve umas que conseguiram se reinventar e estruturar rápido o processo, teve umas e até agora continua tendo algumas que estão patinando, que não têm condições de colocar aula online. E o pior, quando a gente vai para ensino público, tem aluno que não tem acesso a ter um celular ou ter um computador. Então, a gente está, mais uma vez, saindo lá do código do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, porque se a gente sai de uma condição de ensino presencial para ir para um ensino online, as crianças de baixa renda
não tem acesso à educação. Então, acho que o mundo inteiro ele teve que se repensar, e aí, mais uma vez, aquela situação idealista da educação de vamos mudar o mundo, vamos formar cidadão mais consciente, para vamos ouvir o engenheiro falando sobre gestão, porque isso devia ter sido feito há 30 anos atrás, né? Não adianta a gente querer separar as coisas. Então, a gente não muda o mundo se a gente não tiver recurso necessário para isso. Denise, E aí, agora é a sua vez, assim, a sua fala agora. Eu não vou nem entrar, não vou nem te interromper. Não, mas assim, quando você fala essa questão da gestão dos professores, da escola e tal, eu me lembrei de uma experiência que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no programa Qualidade Rio, onde uma das áreas estratégicas era a educação, que era melhorar a educação no estado do Rio de Janeiro. E aí nós fizemos, eu vou falar bem resumidamente isso, nós fizemos um projeto, né, voltado para isso, né, e no começo era muita sensibilização, né, convidar as escolas, vinham 100 e tantas escolas, 200 escolas assistir, né, para a gente falar sobre qualidade, né, qualidade nas escolas e não sei o quê, e o pessoal ficava olhando a gente com uma cara assim, muito assim, cética, né, e dizia assim, mas isso aí é para vocês aí da indústria, a escola não é assim, a gente não tem suporte, nós não temos dinheiro, nós somos uns pobres coitados e tal, não sei o quê, né? Aí eu fiz um desafio a eles, né? Falei, olha, vocês conhecem a Petrobras apoia muito a educação e apoia muitos projetos voltados para isso. Então, se vocês precisarem de dinheiro, porque dinheiro, eu vou dizer para vocês, não falta. Não é só na Petrobras, não falta em lugar nenhum. E eu continuo dizendo isso. Dinheiro não falta. Tá? Então, não é esse o problema. Concordo. Então, eu falei, olha, eu botei meu nome, telefone, e-mail, não sei o quê, no quadro, falei, se vocês precisarem de dinheiro para fazer qualquer melhoria na escola, qualquer projeto, vocês podem me procurar que eu vou ver dentro da Petrobras como que a gente pode fazer isso. Saí de lá preocupadíssimo, né? Achei que ia aparecer 1000 projetos, né? Olha, apareceu um projeto, né? Porque eu falei também o seguinte, né? Falei, olha, só que a Petrobras não é uma organização filantrópica. Ela ajuda, sim, mas ela quer ver um projeto e que quer saber qual é o resultado que se espera desse projeto. Então, não é, eu quero dinheiro para minha escola. Mas para quê? O que você vai fazer com isso? E qual o resultado que você vai ter com isso? Né? Bom, o resultado é que teve um projeto e nós conseguimos ajudar 2 escolas em 2 anos, 2 escolas em 2 anos, né? E aí eu acredito muito que talvez o pessoal não saber fazer projeto, ter medo, enfim, não sei o quê. Um foi ajudar uma escola a cobrir uma quadra para poder ter um espaço que eles pudessem usar para fazer os seus eventos e não precisassem ir para outros lugares, né? E também, não, foram 3. E teve uma outra que pediu para a gente transformar uma lanchonete que eles tinham num restaurante, porque eles estavam servindo almoço e jantar para as crianças e tal, né? Nós fizemos isso. E um terceiro foi uma escola de Maricá, escola pequenininha, que queria montar um laboratório de informática. Só isso, um laboratório de informática. E a Petrobras, ela usa sempre os melhores equipamentos de última geração, né? E a informática, vocês sabem como é que ela é desenvolvida, né? Ela tem uma velocidade estúpida de obsolescência. Né? Então, a gente tem muitos computadores, muitos equipamentos que são alienados, assim, praticamente novos. Né? E a gente conseguiu doar, né, depois de um ano, né? E dentro da Petrobras também tinha dificuldade, né? A coisa também não é assim tão fácil como a gente fala, né? Vai lá, pede e faz, né? Não é bem assim. Mas depois de um ano conseguimos formar um laboratório com 20 computadores, 20 impressoras, entendeu? E colocamos lá, entendeu? Então, quer dizer, é possível fazer. Agora, precisa ter um movimento, um passo, né, para que isso aconteça. Naquela época, nós tivemos contato com uma escola municipal, acho que era municipal, uma escola pública, aqui no Rio de Janeiro, mas que você ia lá e você via, parecia uma escola de primeiro mundo, né?
tudo limpo, tudo pintado, tudo organizado, a quadra de esportes, assim, parecia aquelas quadras lá né, de futebol, né, de futebol nada, de basquetebol lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, tudo... Aí eu fui falar com a diretora, mas, minha senhora, como é que a senhora consegue fazer isso? Ela falou assim, olha, eu tenho dinheiro para fazer tudo isso, mas como que eu tenho esse dinheiro? Eu conheço todas as linhas de financiamento do governo federal, estadual e municipal. Todas. E eu vou buscar dinheiro nesses lugares, entendeu? E tem. Né? Tanto que eu estou aqui e continuo fazendo e tal. E eu vou te falar uma coisa, Renato, concordo plenamente, e não é só no Brasil, existe recurso internacional. Esses dias eu até estava olhando a instituição da Melinda Gates, a mulher do Bill Gates, tinha recurso na área da saúde, enfim, existem recursos internacionais para projetos sociais, projetos inovadores, mas eu percebo que é raro a gente encontrar pessoas no Brasil que sabem estruturar projetos. As pessoas chegam sempre com uma ideia que acredita ser legal e fala, eu tenho um projeto. Você fala, tá, qual é o seu projeto? E é sempre uma ideia solta, que não estrutura custo, não estrutura recurso necessário, resultado esperado, etapas do projeto, as partes interessadas, os riscos do projeto. Então, a gente percebe realmente que existe uma lacuna aí desse desenvolvimento de projetos. Eu acho que por isso que a gente acessa tão pouco recurso externo para isso. Agora, eu tenho uma dúvida Deixa eu só que na completar, verdade... Denise, ah, esse raciocínio, né, da questão aham, da gestão da escola, né, e sobre essa experiência que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. certo. Nesse programa Qualidade Rio, né, durante muito tempo, quase nunca aparecia nenhuma escola inscrita e tal, né? Então, nós nos colocamos um desafio, né, para ter, no ano seguinte, pelo menos 10 escolas ali naquele palco recebendo algum tipo de premiação. Né? Aceito o desafio e a meta estipulada. Né? Agora, como que nós vamos fazer isso? Né? Nós montamos um projeto que era o seguinte, a gente usou os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, que é os prêmios de 500 pontos, né, que era aqui no Qualidade Rio, né, de 500 pontos, e junto com a Secretaria de Educação, eles nos ajudaram a selecionar 20 escolas, onde os diretores tinham minimamente, né, alguma capacidade para fazer um trabalho desse tipo, né? Que eram gestores assim relativamente bons, né? Que faziam uma gestão boa nas escolas. Né? E aí o projeto era o seguinte, eles iam ser convidados, eles iam ser apresentados aos critérios do prêmio e cada escola tinha que designar o diretor e um outro professor ou adjunto dele, mas o diretor tinha que estar presente. Era o diretor e mais um. Tinha que ter 2. E outra coisa, eles tinham que formar também um grupo nas escolas, né, para ajudar a implementar aquilo que eles estavam aprendendo. Então, cada critério que eles aprendiam e tal, eles tinham que voltar para a escola e como homework, né, lição de casa, né, era discutir aquilo e ver como que implementaria aquilo na escola e tal. Aí voltavam, a gente discutia e assim foi até que eles fizeram passaram por todos os critérios. Mas foi muito difícil, Denise, muito difícil. No meio desse processo, né, eu fui lá na sala de aula que eles estavam tendo, mas eu vi umas caras assim tão desesperadas, agoniadas, angustiadas, né? E aí eu falei para ele, pessoal, eu estou vendo que... Como é que vocês estão indo? Tá difícil, isso aqui acho que não é para a gente, não sei o quê. Eu falei, olha, presta atenção, isso aí é difícil mesmo. Além de ser difícil, é chato. É muito chato fazer isso. Mas, creiam, vocês vão ter um benefício espetacular se vocês chegarem até o final. Né? A própria Petrobras, e eu tenho certeza que muitas outras organizações, e aí eu falo de experiência própria, quando nós implantamos pela primeira vez esse negócio de qualidade, de prêmio na Petrobras, né?
Porque para dizer para os outros fazer, nós somos campeões, né? Aham. Agora, quando nós fomos fazer lá dentro da Petrobras, a primeira vez, menino, foi um desespero, né? Só para Eu acho que resumir, né? o No meio difícil do é mudar a caminho, o pessoal quis cultura. desistir. O pessoal queria desistir no meio do caminho, E, entendeu? e, E é a e, cultura, exatamente. O que o Nigel falou ontem, aham, né? Precisa se implantar uma cultura da qualidade. Em exato. todas as áreas, em tudo. E Né? eu gostei também do que o Nigel falou ontem, de não é cultura de qualidade que é coisa chata, é cultura da gestão, né, do geral. É, Porque assim, quando a exato, gente exato. fala de qualidade, as pessoas ainda acreditam que é controle de documento, que é inspeção, que é correção de falha, mas a qualidade ela tem que estar no planejamento, né, onde a gente quer chegar. Então, isso é e o brasileiro, ele é muito bom para fazer, mas ele é ruim para planejar e ele é ruim É. para controlar. Então, e ninguém gosta de ser controlado, né? Agora, Denise, É normal, é, a gente se sente ofendido quando alguém fala assim, é, você fez isso? E a pessoa fala, é. fiz. Deixa eu ver. É difícil a gente ter um líder que pede para ver. A gente finge que confia. Só que no fundo a Mas gente sabe que as pessoas nem sabem, nem sempre fizeram. Então, essa é, mudança de cultura, de exatamente. verificação e planejamento, eu acho que é o mais difícil de emplacar no Brasil. E aí, quando a gente está falando de professor que estudou história e que quer lá ensinar história, e aí é muito engraçado, porque eu acompanho até o ensino da minha filha e ela me conta, né, que a professora de história, ela tem versões políticas, então fala mal do partido X, do partido Y, e é muito mais um ensino idealista do que um ensino pragmático. E aí é difícil a gente entender isso. E aí eu tenho uma pergunta para já te passar a sua fala, que é uma provocação que eu geralmente faço, é uma pergunta capciosa, Renato. Eu falo que a educação no Brasil ela não funciona por projeto. Eu penso que a forma que a gente conduz a educação, de entender o ensino fragmentado, do professor ele ser um idealista, da gente não entender que a educação é a base do cidadão que a gente vai formar amanhã, eu penso que isso é pensado. Você acha que não? Você acha que a gente está evoluindo, que é assim mesmo? O que você pensa a respeito disso? Olha, Denise, eu acho o seguinte, que esse pensamento, né, diferente, né? Porque, assim, para cada segmento que você vai, você tem um tipo de modelo mental, né? Então, o modelo mental do educador é um, o modelo mental do empresário é outro, né? E a gente está querendo, né, que ele está querendo introduzir no modelo mental da educação, né, uma coisa que não é habitual para eles, né? Essa questão de projetos, né? De olhar um pouco mais a infraestrutura, né? De pensar em como aquilo vai ser feito, né? Quais recursos vão ser necessários, e tal, como que eles vão obter aquele recurso, né? Eles acham que aquilo é para o pessoal administrativo que vai dar um jeito de implantar aquilo que eles estão pensando na cabeça deles. E que eles vão botar e que todo mundo vai aceitar. E é por isso, Denise, que eu falei aquilo, né, de que esse negócio de qualidade, né, o sistema da qualidade, é chato, é difícil e tal, porque eu lembrei de um profissional da comunicação que me falou um dia que as propagandas, né, do combate a drogas estavam erradas. Porque o pessoal dizia que a droga era uma porcaria, que não servia para nada, que você ficava doente, isso, aquilo. E ele falou, não, a droga é boa. Quando você toma a droga pela primeira vez, ela é boa. E o cara que toma, ele fala, pô, esses caras estão falando que é ruim isso aqui, pô, mas isso aqui é bom pra caramba, eu me sinto bem, eu me sinto disposto, eu acho que eu consigo tudo, né? Então, esse profissional da comunicação, ele falou isso, né? Tem que colocar a realidade. É legal, é boa, né? Só que, aí vem o porém, né? Ela cria dependência, você fica doente, você isso, você aquilo, entendeu? Mas primeiro você precisa quebrar essa coisa, porque senão vai acontecer que nem aqueles professores, que se a gente não tivesse insistido, eles teriam desistido, entendeu? E eles foram até o fim e conseguiram 17 escolas, até hoje me emociona, 17 escolas foram
agraciados com pelo menos uma menção honrosa. E você imagina o quanto isso Continuaram. transforma o aluno, né? Então, assim, às Nossa. vezes, isso, eu sinto, é um pouco muito do pessoal de humanas. O pessoal de Olha, humanas Denise, é Denise, só para eu bom. completar. Aham. Denise, desculpa. Ah, Esse negócio é tão bom, né, que o pessoal ficou tão motivado com isso, né, que nós marcamos uma reunião no ano seguinte, no dia 31 de janeiro, eu me lembro até hoje, né, com professores, com o pessoal das escolas, né, quem eles quisessem convidar. Né, e a gente ia em cada escola para fazer isso. Né. E aí a gente falou, pô, mas 31 de janeiro, o pessoal está em plena série, ninguém vai aparecer. Né. E aí, no dia que nós fomos numa reunião numa escola lá em Xerém, uma escola pequenininha, né, que tem uma história bonita também, estavam lá praticamente todos os professores, com a diretora, a vice-diretora, o pessoal da administração, um dia chuvoso, chuvoso. A maioria daquele pessoal mora aqui no Rio, não mora lá para aqueles lados de Xerém, entendeu? E eu perguntei, pô, pessoal, mas, desculpe perguntar, mas pô, vocês vieram hoje aqui, por que vocês vieram hoje aqui, né? Assim, tudo bem, a gente marcou a reunião, né? Não, a diretora falou que era para a gente vir, que a gente ia conversar sobre esse assunto, e nós viemos. Ou seja, criou-se ali um comprometimento, né? uma cumplicidade com esse trabalho, né? Que é o que precisa em qualquer organização. eu Entendeu? concordo, ô, Renata, e eu penso que eu estava falando que o pessoal de humanas é excelente em ideia, estruturar, ideal e defender o ponto de vista. Só que é raro a gente encontrar pessoas de humanas que sabe como é que o dinheiro entra, porque parece que o dinheiro ele é uma mágica, né? Parece que alguém vai dar um jeito de trazer o dinheiro, de pagar a conta, de comprar a carteira para o aluno, de comprar a merenda, enfim. É meio que o dinheiro não é um problema meu. Eu acho que o pessoal de humanas, ele é assim, o dinheiro não é problema meu, eu estou fazendo o meu trabalho e o dinheiro não é problema meu. E quando a gente traz o dinheiro para o negócio, que é a infraestrutura, todo mundo acaba aprendendo. Então, eu concordo, qualidade é coisa chata, mas é necessário. Não tem como viver sem. E eu acho que quem ignora está perdendo em todos os aspectos, porque qualidade é juntar as peças do quebra-cabeça para analisar se elas são suficientes, né? Ou se está passando, se está faltando, enfim. Então, isso é a base da gestão. E não dá para a gente considerar a educação separado da gestão, porque para a educação existir, a gestão tem que ter existido antes. E para continuar existindo, a gestão também tem que estar entrelada, né? Ali dentro do norte que a gente vai passar. Você fez uma apresentação sobre a gestão na educação, que você podia compartilhar aí com a gente. Mas essa conversa aqui está sendo tão boa que eu não sei nem se eu vou apresentar aquilo, sabia, Denise? Mas eu quero ver, deixa a gente Porque está ver. fluindo, entendeu? E bom, antes de colocar a apresentação, só queria falar uma coisa. Né? A qualidade, diferente da droga, né? Ela é chata, etc, etc, no começo. Mas depois que você implantou, depois que você entendeu o processo, como é que ela funciona, e os resultados que ela propicia, né? Ela fica boa. E as pessoas ficam viciadas em qualidade. E às vezes tem gente que fica até chato, né? Que a gente chama dos quali-chatos, né? Vem qualidade em todo lugar, né? E querem que tudo seja direitinho e tal. E é assim que tem que ser mesmo. A gente tem que buscar a coisa certa. Né? A sensação que eu tenho com qualidade é assim, como é que eu nunca pensei nisso antes? O negócio é tão óbvio que a gente fica, por que eu não pensei nisso antes? E a minha mulher, a primeira vez que eu comecei a falar desse negócio de qualidade, ela falou assim para mim, poxa, mas isso aí, qual a novidade disso? Né? Que você tem que fazer direito, a coisa que a pessoa quer, e se não tiver direito, você tem que corrigir e mudar a forma de fazer para que ela seja... Não tem novidade nenhuma nisso, não tem novidade nenhuma. Nada, nada, nada. É tudo muito, até intuitivo. É verdade. O problema é que ela é apresentada assim num modelo, num formato, né, que às vezes assusta. Eu vou botar aqui na minha apresentação, e a última tela é um sistema de gestão que a ISO fez para organizações educacionais. Aí vocês vão olhar e falar, pelo amor de Deus, isso aí não dá para fazer. Tá. Então. Bom, aí eu queria dizer algumas coisas para vocês. Né? Eu, como não entendo de educação, eu sempre estou pesquisando, lendo muita coisa. Né?
E eu tive uma citação aqui de Sócrates que eu achei bem propícia, né, na questão da educação, né? E ela diz o seguinte: ninguém que saiba ou acredita que haja coisas melhores do que as que faz ou estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando quando não conhece, né, a possibilidade de outras, de fazer outras, né? E aí, né, é tipo assim, se eu não sei de uma coisa melhor, né, então eu vou fazer isso que eu estou acostumado a fazer, né? Então, e não vai para coisa além daquilo, né? Aí, eu estou trazendo aqui para vocês um estudo de Harvard. Isso foi feito há alguns anos atrás, só que, infelizmente, eu não consegui mais recuperar o estudo original. Mas isso ficou tão impactado na minha cabeça, né, que eu guardo assim, as coisas desse estudo. E aí, o estudo era o seguinte: era um estudo de longo prazo, né, um estudo de 20 anos, né. Eles pegaram alunos de escolas em um bairro popular de operários e trabalhadores de baixa qualificação, e a tese deles era a seguinte: que esses alunos seriam, na sua maioria, né, pessoal e profissionalmente semelhante a seus pais, ou seja, não iam avançar muito além do que eles faziam, né? E esse acompanhamento foi feito por mais de 20 anos, logicamente por equipes diferentes, mas o projeto era o mesmo, né? E o resultado disso é que eles encontraram um grupo desses estudantes que se tornaram médicos, advogados, engenheiros, psicólogos, enfim, né, profissionais, né, diferentes de seus pais e que tinham um sucesso, né, bem bom na profissão deles, né? E aí eles foram perguntar, né, o pessoal de Harvard foi perguntar, né, para essas pessoas desse grupo, né? O que levou vocês a buscarem profissões diferentes dos seus pais? Como é que vocês chegaram aqui? Né? O que começou, né? Como é que foi essa história? E aí teve uma resposta em comum entre os alunos desse grupo. E todos eles, né? Isso foi comum. Ah, eu tive uma professora que... Aí contavam uma história daquela professora, né? E foram ver, a professora era a mesma de todos desse grupo, né? E aí eles foram procurar a professora, né? E o que ela tinha de especial? Segundo ela dizia nada de especial, né? Ela disse: apenas tinha um grande respeito e amor por meus alunos e procurava mostrar que eles poderiam, através dos estudos, serem tudo o que quisessem. E lhes mostrava as possibilidades da vida. Então é aquilo que Sócrates falou, né? Se eu não conheço nada melhor do que eu tenho na minha vida, né? Se eu conheço só aquela minha realidade, daquele meu... É tipo assim, né? Você está na... Sabe uma coisa que eu falo muito? Eu trabalhei muito na Petrobras, né? E a gente na Petrobras acha que só existe a Petrobras, né? E quando você sai da Petrobras, você acha que é um outro mundo, né? Então, às vezes, você acha que só tem aquilo. Eu gosto da frase, acho que é do Saramago. Ele fala assim que para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Concordo plenamente. Exatamente. Então, ela simplesmente mostrou que existiam outras possibilidades e que eles poderiam sim chegar lá, porque muitos desses alunos, né, de classe, assim, que tem poucas possibilidades, né, no final até é colocado na cabeça deles que eles não vão passando daquilo, que não tem como, eles têm que se conformar com aquilo, e muitos se conformam, né? Alguns se conformam, por exemplo, né, que você fazer parte do tráfico, né, é uma coisa boa, né? A minha esposa, professora de matemática num colégio de estado, dava aula próxima de uma comunidade, um dos alunos dela, e os alunos gostavam muito dela, né? Porque ela conversava com eles, ela era divertida, ela entrava um pouco na brincadeira deles, né? E era muito organizada. E aí um dia um aluno falou para ela: puxa, professora, você sabe que a senhora é tão boa que a senhora seria uma excelente chefe do tráfico? Então, olha só, né? O mundo dele era aquele, entendeu? Não tinha nada de errado com ele, não. Mas ele só enxergava aquilo, né? Bom, então, eu estou dizendo isso, né,
Porque eu acho, né, que a educação ela tem que mostrar essas coisas, essas possibilidades, né? E aí eu fui buscar, né, um conceito de educação, aí eu peguei aí num site do Brasil Escola, né, que educação é o desenvolvimento por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo, a autonomia e o senso crítico, aprimorando habilidades e competências, né? Então, bacana essa definição. Mas dentro dessa definição, existe um processo, né? Processo de ensino-aprendizado. Como é que é esse processo? Quais são as entradas desse processo, né? Como é que ele se realiza? O que sai desse processo, né? E, quando fala em desenvolver capacidade intelectual, autonomia e senso crítico, né? Isso aí poderia ser considerado como uma necessidade, uma expectativa que existe, né? De repente, nem tanto do aluno, propriamente do aluno, mas dos pais dos alunos, né? Do mercado de trabalho, né? Do governo mesmo, né? E para ter como resultado, né, desse processo ensino-aprendizagem, o aprimoramento de habilidades e competências, né? Então, aí, eu estou colocando isso para a gente ver que a gestão está aí dentro, Com né? certeza. A gestão, ela está no meio do ensino, né? Porque uma coisa, Exatamente. Como é que você consegue infelizmente, alguma coisa? Não é um passe de mágica, só né? que a gente ainda é um pouco a- orientado a ensinar a decorar, a passar no Enem, a passar no vestibular. Agora, como utilizar o processo do meio, como transformar o conhecimento em habilidade, né? Como transformar o conhecimento na competência que o aluno vai usar daqui adiante. Então, o ensino, ele é um processo. O É. próprio ensino e aprendizagem, ele é um processo, né? Que precisa Não. ser avaliado. E aí, né, Denise, tem uma outra coisa que é a questão do seguinte, né? Você vai ensinar o quê? Né? Que habilidade que você quer desenvolver? Qual a competência? Né? Hoje, o pessoal já está dizendo, né, que, sei lá qual é o percentual aí, mas um grande percentual das profissões que existem hoje não existe mais. E muitas outras que nem existem, o pessoal nem pensa que vão existir. Então, o que nós temos que ensinar nas escolas? O que as pessoas, né? Você até me comentou ontem da sua filha, né? Que ela achava que ela devia aprender alguma coisa sobre finanças. Ela está terminando o ensino médio, não é isso? Ela vai começar o ensino médio, ela está no fundamental. Vai começar o ensino médio. Olha o que essa menina está pensando, né? Em finanças, em alguma coisa de administração, né? Então, ela está pensando em outro assunto, porque ela está enxergando isso, né? E aí, o que a gente está ensinando? O que a escola fornece, né? Qual é o currículo, né? Como que está sendo passado isso? Como é que ele vai criar um senso crítico e uma autonomia se ele não tiver a oportunidade de fazer isso na escola, né? Exato. Aí a gente Então, tem uma metodologia que eu tive acesso que acontece muito em São Paulo, nas escolas de alto padrão em São Paulo, que é o movimento maker, que é exatamente ensinar a criança a resolver problemas. Então, o que é o principal desafio do movimento maker? É criatividade e solução de problemas. Pensando nessa lógica de que muitas profissões ainda não existem. Então, por que a gente vai ensinar fórmulas decorebas, sendo que algumas profissões ainda nem existem e outras vão deixar de existir? Então, esse movimento maker, ele é um movimento que veio do MIT e hoje escolas de alto padrão já estão acessando robótica, criatividade, enfim, vamos resolver o problema? É transformar o conhecimento em habilidade e competência. Eu acho que a gente já está caminhando para esse rumo aí. Muitas escolas já têm investido em, vamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, mas eu ainda vejo um grande caminho ainda pela frente para a gente estimular esse desenvolvimento da aprendizagem. nós temos, viu, Denise, eu nesse meu afã, né, de entrar nesse mundo da educação, né, a gente sabe que tem escolas, né, inclusive públicas, né, muito boas, que têm conseguido resultados excepcionais
no Enem, né? Muito acima do que a gente consegue e ficando lá entre as primeiras, né? No processo mundial. Né? E aí, né? Mas é o que você falou, nós estamos precisando de massa crítica. Precisamos de massa crítica, porque a grande maioria das escolas, dos educadores, né, eles ainda não têm essa... E até de administradores, eu diria, né, dessas escolas, diretores e tal, né, ainda não tem esse pensamento, né, de criar essas coisas, de seguir adiante. Né? Então, vamos falar um pouquinho da gestão, né, para ver se a gente ajuda um pouco, né, que eu acho que a gestão ela pode ajudar nesse processo de mudar essa, quer dizer, de mostrar aquilo lá, né? De mostrar uma outra possibilidade. Uhum. Né? Então, eu peguei aqui uma definição de gestão que tem várias, né? Essa aqui é uma. Gestão é o processo de se conseguir obter resultados, né? Bens ou serviços, né? Com a participação de outras pessoas. E pressupõe a existência de uma organização, isto é, várias pessoas que desenvolvem uma atividade em conjunto para melhor atingirem objetivos comuns. Né? Então, aqui é para a gente enxergar que, primeiro, que gestão é um processo. E é um processo que visa obter algum resultado. Né? Que você vai definir qual é o resultado que você quer. Né? E que precisa da participação de outras pessoas dentro de uma organização. Né? Por exemplo, né? Uma escola. Né? Onde várias pessoas que desenvolvem uma atividade em conjunto para ajudarem a atingir esses objetivos. Então, dentro de uma escola, você tem como principal ali, né, os professores. Né? Mas você tem também, né, aquele pessoal da administração, que ajuda na disciplina dos alunos, que ajuda na limpeza da escola, né, que ajuda a dirigir a escola, que ajuda a enxergar possibilidades de melhoria no processo de aprendizagem. Enfim, né? Tem uma série de pessoas, né, que ajudam o professor a obter um resultado. Né? Então, isso é o que a gestão faz. Então, na norma, né, essa norma que eu falei, da BNT, da ISO, né, que foi produzida aqui no Brasil também, que é Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, essa norma, esse sistema de gestão, ele visa aumentar a satisfação dos alunos, dos pais e responsáveis, dos professores, do governo, do mercado de trabalho e outras partes interessadas pertinentes. Então, esse sistema de gestão proposto para organizações educacionais, dentro dessa norma, né, ele abrange todo esse povo. Porque, às vezes, a gente cai na armadilha de achar que a gente tem que atender todas as necessidades dos alunos. Mas, se for atender a necessidade do aluno, pelo menos eu, quando estava no colégio, eu queria que o professor faltasse, que a prova fosse fácil, de preferência com consulta. Entendeu? Eu não estava preocupado com o meu aprendizado, eu estava preocupado em passar de ano. Não sei se hoje os alunos ainda pensam assim. Né? Eu acho que eles pensam hoje em passar no vestibular. Aí está preocupado em passar no vestibular. Ou no Enem, né? O Enem, acho que é isso. Mas aí quando você vai e olha o que os pais e responsáveis estão esperando, né, que a escola faça com seus filhos, né? Quando você vai olhar os professores, né, o que eles esperam, né, de ter para que eles possam ajudar a conseguir esses resultados que a escola está se propondo a fazer. Né? Quando você vai ver o que o mercado está esperando dessas pessoas que você está formando, né? Quem são as pessoas que vão sair aí para o mercado de trabalho? Né? O que elas precisam saber? Hoje estão dizendo já, né? Que é esse pensamento crítico, né? Que hoje, mais do que, eu não diria diploma, mas mais do que assim, o conhecimento, né? Eles esperam muito de habilidade. Né? Meu filho passou por vários processos seletivos recentemente, por estar desempregado, né?
Agora, graças a Deus, ele está empregado. Né? Mas o processo seletivo não perguntava para ele sobre, né, questões do trabalho. Perguntava questões de como é que ele trabalhava em equipe, indiretamente, né? Mas as questões eram voltadas para trabalho em equipe, para liderança, para autonomia, para autossuficiência, né? E disposição para aprender. Eram coisas desse tipo. Entendeu? Então, ninguém quer que você seja uma sumidade. Né? Quer que você saiba, tem um mínimo, lógico, de competência naquilo que você pretende fazer, mas que você esteja disposto a aprender. Né? Eu falei com o meu professor da faculdade uma vez, né, depois de uns anos de formado, eu falei, professor, mas, poxa, eu estou trabalhando há mais de 5 anos aqui na Petrobras, né, e do que eu aprendi na faculdade, acho que se eu usar, sei lá, 5% é muito. Em compensação, o que eu estou aprendendo de novo, o que eu tenho que aprender é muita coisa. Né? Ele falou, mas meu filho, não tem escola no mundo, né, faculdade no mundo, que vai te dar tudo o que você precisa em qualquer profissão, em qualquer trabalho que você vai fazer. O que uma boa universidade, uma boa faculdade, uma boa escola faz é ensinar você a aprender, a ir buscar aquilo que você precisa. Agora, para isso, você precisa ter um conhecimento mínimo. Né? E eu penso que, além do conhecimento, o Renato precisa de humildade. Eu sinto, assim, trabalhando, né, no geral, que a escola, a universidade em geral, algumas profissões, o que faz é iludir o aluno, de que, tipo, você vai sair formado, você vai ser um profissional legal, você vai ganhar dinheiro, você não vai enfrentar dificuldade, enfim. Então, eu sinto essa ilusão, né? Uma ilusão de que o aluno se formou já é um profissional. E eu acho que o que você sentiu é o que todo mundo sente, assim. Tem um discurso acho que o Robin Williams, não sei, um ator, que ele foi convidado para ser paraninfo de uma universidade nos Estados Unidos, e aí ele chega e fala assim, parabéns, vocês formaram, agora eu vim aqui falar a verdade, vocês estão fodidos. Então, é basicamente isso. E, assim, a gente precisa desse tipo de verdade nas nossas profissões, porque você pode ser excelente na teoria. Se na prática você não tiver a humildade de reconhecer seus pontos falhos, você vai ser derrotado. Esses dias eu li um negócio que eu achei incrível. Falou assim, qualquer gênio vai ser derrotado por uma equipe. Então, qualquer gênio focado, ele é derrotado por uma equipe, porque ninguém é bom em tudo. Então, quando a gente admite o que a gente é ruim, a gente consegue ficar perto de gente que é melhor do que a gente naquele ponto que a gente precisa melhorar. E aí é uma equipe e as coisas facilitam muito mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava saber, né? Ter relacionamento interpessoal. Uma vez uma auditoria, só te interrompendo rapidamente, uma auditoria de construção civil. Tudo mentira, era tudo mentira, assim. Tudo que eu pegava na empresa era mentira, mentira o número de funcionários, mentira EPI, mentira, sem parar. E aí eu virei para o engenheiro, que era o responsável da obra na época, falei, ó, o seguinte, eu estava revoltada, já estava grilada de tanta mentira que eu fui pegando. Aí eu falei, ó, o seguinte, eu vou embora, follow-up, quando você aprender a trabalhar, você me chama. O homem começou a chorar, ele começou a chorar copiosamente na minha frente. Ele chorava. Eu não aprendi a lidar com pessoas na faculdade. Eu olhei para ele, eu esperei ele se recompor para poder conversar, porque eu fiquei com dó. Porque, assim, realmente, o engenheiro, ele aprende a lidar com números, ele não aprende a lidar com pessoas. Só que existe uma lacuna, né? Porque, assim, pessoas não vêm trazer um número. Então, isso é uma coisa que eu vejo em todas as profissões. A gente aprende a ser bom na teoria, só que a prática volta duas casas. Acho que a raiz do bom profissional é a humildade. Independente de quão bom ele seja na teoria. Isso é uma coisa que as escolas não ensinam, né? É muito mais da base familiar que você tem ou não. Então, acho que faz todo sentido nisso que a gente está falando. Agora, para ilustrar isso que a gente está falando, né, isso que a Denise falou, né, da pessoa que está formada, né, e vai trabalhar, que não é nada ainda, e é verdade, né, tem uma série de televisão que é muito legal. Vale a pena ver. Grey's Anatomy. Anatomia de Grey. Grey's Anatomy. Essa série é espetacular. Ela é
sobre os médicos que se formam e vão fazer residência num grande hospital. E aí, as barbaridades que eles fazem, o que eles não sabem, o que eles têm que aprender, o que eles botam os pés pelas mãos. Tem a geniazinha que acha que sabe tudo e quer passar na frente de todo mundo e que no final se dá mal, né? Mas depois ela aprende que não pode ser assim, entendeu? Tem aquele que é humilde e que não sabe e que procura aprender e tal, né? Enfim, tem de tudo ali. É muito boa essa série para ilustrar isso que a gente está falando. E que tudo que a pessoa aprendeu não é que está perdido, não. Mas ela precisa rodar. E é por isso que na medicina eu acho legal esse negócio de residência, né? Porque ali é que eles vão se formar médico. Antes daqui não é médico nenhum. Entendeu? O advogado tem a prova da OAB, né? O engenheiro é que vai fazendo bobagem aí, derrubando prédio, viaduto aí, né? Torta direita, né? E sem nenhum preparo, né? Até porque o engenheiro, né? Nós nos achamos muito, muito ótimos, nós somos espetaculares, os melhores do mundo. Nós somos muito humildes. É verdade. Agora, o engenheiro, a Denise tem razão, o engenheiro tem uma capacidade e uma até necessidade que é de resolver problema. Você quer ver um engenheiro feliz, bota um engenheiro para resolver um problema. Acho que é por isso que eu estou gostando tanto da educação. Viu? Quero ver se eu acho. Não, e esse é um problema que você não vai parar nunca. É um problema eterno. Não, vai parar sim, Denise, que é isso. Não, a gente sempre vai querer melhorar. Nosso sangue de melhoria contínua não deixa esse negócio acabar, não. Sim. Isso é verdade. É verdade, não acaba nunca, né? Aí, né, eu botei aqui, né, só para ilustrar, né, uma forma de enxergar, né, uma organização educacional, que tem lá o seu diretor, né, tem lá os seus professores, né, com seus alunos, tem os provedores de serviços, né, todos esses aqui trabalhando para que você tenha aqui, você forme alunos, né, que vêm de alguma família, né? Agora, essa é uma visão assim muito simplista da organização educacional, da escola, né? Porque, assim, a gente diria que as partes interessadas estariam todas aí, né? O professor, o fornecedor, né? O provedor de serviço e produto, né? A família, né? Que tem interesse muito grande, né? Mas tem ainda, né, a sociedade, né, que está interessada na formação desses caras. Tem o mercado de trabalho que está interessado na formação desses caras aí também. Né? E, além disso, ainda tem o governo, que está interessado também, né, que você tenha uma população bem preparada, né, bem... Quer dizer, isso teoricamente, né? Tem governo que não quer. Mas, assim, então, o governo também está aí. E o governo estabelece regras, né? Estabelece regulamentos para a escola, né? Currículo mínimo, tem aquela história toda. Né? Isso tudo, né, visando a ter algum resultado. Né? Mas que resultados que a gente quer ter? Para quem? Com que objetivo? Como é que a gente vai obter esse resultado? Então, se a gente não fizer essas perguntas, né, e responder de uma forma honesta, né, não que nem aquele auditado, né, da Denise, né, que só falava mentira, né, a gente tem que falar assim o que a gente quer, né, quais são, o que a família quer, né, o que o mercado de trabalho quer, o que o governo espera, o que os próprios alunos esperam. Eu acho que também o que o mundo precisa, né? Porque a gente às Ainda vezes tem fica isso. montando pessoas para seguir a manada, mas e o que o mundo está precisando hoje? Que tipo de mente a gente precisa de pessoas hoje? Eu penso que a educação ela está evoluindo, assim, mas ainda tem muito chão pela frente. A gente ainda tem muito espaço para melhoria. E aí, né, para encerrar essa apresentação, aquilo que eu falei para vocês, né, esse seria um esquema de um sistema de gestão
para organizações educacionais que a norma propõe, né? E aí, quando a Denise fala, né, o que o mundo precisa, né? Então, isso está aqui, ó. Quando você, na entrada desse grande processo, né, você tem que ver o contexto da organização, né? Onde a organização está? Você pensar numa escola, né, vamos dizer, num país bem subdesenvolvido, o contexto dela é um. O contexto de uma escola num país super desenvolvido, lá do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, o contexto é outro. Aqui nos países em desenvolvimento é outro, né? E além de que ainda existe o contexto mundial, né? Essa mudança toda que está acontecendo hoje para as questões digitais, para as questões, né, que vão modificar todo esse nosso mundo aqui. E aí você define, né, quais seriam as necessidades, o que você lê nesse contexto e o que você lê de necessidades, expectativas e requisitos desses caras que vão entrar aqui, né, num processo, né, que vai trabalhar para ter um resultado aqui, que seria a satisfação de todas aquelas partes interessadas, né? Em especial os alunos, os pais responsáveis, os professores, o governo, E a uma coisa, Tati, a Renata, comunidade. ontem eu recebi uma ligação de um diretor de algumas escolas aqui em Goiânia e falou assim: o que vocês vão falar amanhã? E eu colocar a gente para assistir. Aí eu falei sobre gestão na educação. Mas vocês vão falar de dinheiro? Aí eu falei, como assim? Achei que era do financeiro, né? Aí eu falei, como assim dinheiro? Não, porque eu tô querendo economizar, quero saber se vocês vão falar de dinheiro. Aí eu falei, claro, porque a gestão é fazer o recurso ser otimizado. Então, a norma trata de dinheiro. Tá no intangível, mas tá lá. Porque se a gente aumenta a satisfação de alunos, significa que vai aumentar o número de alunos no futuro. Se a gente aumenta a satisfação dos pais, significa que esse cliente está fidelizado. Se a gente aumenta a satisfação do professor, ele vai trabalhar mais motivado. Mas eu queria ouvir a sua opinião. O que a norma traz para que organizações educacionais elas ganhem mais dinheiro? Porque no fundo, é isso que todo empresário quer. E aí eu vou repetir um pouco o que o Nigel falou ontem, né? Que a norma não fala sobre dinheiro, né? Essa norma aqui, em especial, né, ela foi feita, né, e concebida, né, no modelo, né, da ISO 9001. Ela foi construída em cima desse modelo. Só que ela foi construída por pessoas que conhecem gestão, né, como eu, por exemplo, né, e pessoas da área de educação, como o professor Francisco, do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, que foi quem coordenou esse trabalho pelo Brasil, que participou nas reuniões da ISO internacionais, né? Então, lá existia o educador e o gestor, os dois ao mesmo lado, né? Tentando ver, né, como é que uma organização educacional precisaria ser gerida para ter os melhores resultados para todas as partes interessadas. Inclusive E financeiro. uma das partes interessadas é o dono da escola. Tá. O governo, no caso de escola pública, né, para não haver desperdício daquele tipo que eu falei, de dar computador para o professor, sem ele estar preparado, sem existir uma utilidade para aquilo. Então, ele jogou dinheiro fora. Então, um sistema de gestão, ele otimiza as coisas, né? Quando ele faz o planejamento, né, ele começa a ver tudo que ele vai precisar para fazer essas coisas todas. Então, a gente fala que a 9001 não trata do financeiro, mas teoricamente ela está embutida. Porque é o que a gente conversa sobre projeto. Então, quando você vai conversar fragmentado ali, o professor ele tem uma ótima ideia de história, ou de física, ou de química, só que como fazer para otimizar os recursos? Ou
para trazer os recursos necessários dentro do que é realmente necessário. Será que realmente a gente precisa imprimir tanto papel? Será que a gente precisa... enfim, como que a gente pode reduzir desperdício de custos? Isso é uma coisa que eu não vejo as escolas trabalhando. Então, é muito pelo contrário. A escola que é boa, ela tem que oferecer uma excelente infraestrutura. Mas não necessariamente, porque o que a gente está olhando ali é a educação, é o resultado final. Então, será que eu preciso gastar muito para poder ter um bom resultado? Então, isso é uma coisa que acaba que o dinheiro, ela está envolvida na norma. A gente fala que não entra no caixa. E até essa foi a minha resposta. Só que ao longo do assunto, eu percebi que a demanda desse diretor de escola é gestão, né? A gestão do negócio. A gente não está falando da gestão da inspeção do controle da qualidade, mas a gestão do negócio como um todo. Como fazer com que a organização seja lucrativa? Então, eu acho que isso tem essa receita de bolo. No sistema PDCA tem essa receita de bolo. E hoje, Denise, precisa tomar muito cuidado com essa questão financeira, porque para não cair na armadilha da tecnologia. Nós temos muitas tecnologias, né, que são ótimas, né, mas o gestor precisa ver se ele precisa daquela tecnologia. Né? Ele precisa de uma tecnologia super, hiper avançada para uma escola primária que você está ensinando ainda a somar, a dividir, a escrever, a ler, entendeu? Então, é a questão, quando a gente falava, né, uma das definições de qualidade, né, é adequação ao uso. Né? Então, o que para atender a essas necessidades, né, a esses requisitos, e satisfazer todo esse povo aqui. O que eu preciso? Mas de verdade. Né? Eu preciso ter uma sala de cinema 3D, né, com capacidade para não sei quantas pessoas, ar-condicionado. Né? Agora pode ter até sala de cinema 4D, 5D, né? Com experiências sensoriais, não sei, precisa. Pode ser que em alguma escola, num processo aí de, sei lá, de capacitação para a área de cinema, de sei lá o quê, né? Não sei. Né? Pode ser até que precise. Mas essa armadilha é o que o diretor precisa cuidar. Porque às vezes o cara também, isso acontecia em empresas, sabe, Denise? Às vezes o empresário falava com outro, né, no clube, numa festinha e tal, aí o cara falava assim, poxa, eu implantei um sistema lá na minha empresa que é sensacional, que resolve tudo. E aí conta a história, né, e os resultados que ele teve. Aí o cara chega segunda-feira lá, reúne a diretoria e fala, eu quero esse sistema para... Mas diretor, mas o presidente, mas para que o senhor precisa... Não, porque isso é muito bom, porque traz esses resultados e tal. Tem aqueles modismos também, né? Entendeu? Então, hoje, o modismo é a tecnologia, né? É a TI, né? E agora, ao mesmo tempo que ela é modismo, ela é solução também. A gente precisa saber exatamente qual é a solução. É a ferramenta, mas não adianta a gente. É igual obra pública. Isso, não adianta a gente gastar o dinheiro se não é adequado ao uso, né? Vamos usar outros recursos para otimizar o resultado. Eu acho que é a 9001 o resultado que importa. E uma pergunta: uma empresa que implanta a 21001, ela poderia se certificar na ISO 9001? Uma organização que se implanta na 20001, ela poderia chamar uma certificadora para certificar na ISO 9001? Não, poderia, porque ela mas ela não seria, acho que ela não seria certificada na 9001, apesar de que ela cumpre todos os requisitos da 9001. Mas ela própria é uma norma de requisitos. 20001 é uma norma de requisitos. É uma norma de requisitos, então ela é passível de certificação. Legal. Ela usa o shall, né, deve, né? E não should. Só que ela tem uma particularidade que o pessoal da educação fez questão de colocar, e o pessoal de gestão achou legal também, que ela é de requisitos e orientação para uso. Legal. Então, ela tem alguns anexos, né, que dão umas dicas, né, de que, por exemplo, de que indicadores que seriam interessantes para você ter numa escola, né,
uma escola que tem alunos com necessidades especiais, né? O que além do que a norma fala você precisa, entendeu? Então, é uma norma bem interessante. Tá? E aí, eu não sei a que horas a gente termina, né? Mas assim, eu queria falar uma última coisa aqui, porque você falou, né, que as pessoas têm dificuldade de implementar as coisas, né? Tem ideias e não conseguem implementar. Então, aquele projeto que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, com 20 escolas, né, poderia ser feito com essa norma também. Entendeu? Um projeto em que você, com essas 20 escolas, né, tendo como alunos, né, num curso, vamos dizer assim, né, pelo menos o diretor e mais um profissional da escola, né, para fazer esse curso, ele iria aprender os requisitos e, como lição de casa, implantar esse requisito na escola dele. E aí, requisito a requisito, desde o 4 até o 10, né, ele implementaria, e aí ele estaria com um sistema de gestão pronto, né, que poderia a gente fazer uma... Poderia não, precisaria fazer uma auditoria interna, que está previsto, né, no requisito 9, né, na avaliação de desempenho aqui, né, faz uma auditoria, né, baseado nessa norma, para ver quais são as lacunas, o que precisa melhorar, o que já está bom e pode ser até compartilhado. Né? E aí, se a escola quiser, porque não é necessário, mas se ela quiser, ela pode pedir uma certificação, ou seja, uma avaliação de uma organização independente que iria olhar a escola dele e ver se ela estaria de acordo com essa norma. Isso Certo. aí, né, além dos benefícios, né, quer dizer, o benefício principal desse processo é a implantação do sistema da qualidade e início, né, de uma criação da cultura da qualidade. E eu acho que da gestão como um todo, né? Da Da gente gestão ter como esse um todo, desenvolvimento. exatamente. Depois eu quero até conversar com você, quando terminar aqui, porque eu acredito que essa pessoa que me ligou ontem, que é diretor de escola, ele tem interesse. Então a gente até poderia mandar uma proposta de um diagnóstico, um treinamento, para ver o Sim. que ele sentiria. E são muitas escolas, então a gente faria piloto com alguma, porque precisa de alguém corajoso que vá pegar É. e se olhar de uma maneira estruturada, né? Então a gente sabe que o PDCA é a melhor forma da gente estruturar um processo pensando na melhoria contínua, e escola não pode ficar de fora. A gente não pode desenvolver cultura de qualidade em outros segmentos e deixar a educação de fora, porque a educação é a base de todas as outras profissões. Então, acho que a gente precisa, sim, depois eu quero falar com você sobre isso, porque a gente vai ter aí uma proposta para poder E você... fazer, porque eu já vi que tem entrada. E aí o Juliano perguntou aqui, Renato, se vai poder ter acesso às apresentações posteriormente. Juliana, a gente está gravando os cursos, então essa apresentação vai ficar gravada, e aí posteriormente a gente vai subir isso aí para o YouTube, algum outro canal, e vai mandar para vocês, para quem fez a inscrição, para poder ter acesso. E Denise, Ah, pode colocar meu tá, contato também, que eu estou à certo. disposição, tá? Para Ok, qualquer um que quiser falar, conversar comigo e tal. ok. Eu vou passar depois no e-mail o contato para eles e os links para ter acesso à inscrição. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Não, acho que foi só essa. E aí tá com você, né? Para você concluir. Então, teve uma escola, né? Porque eu estou querendo fazer um piloto desde que foi lançada essa norma em maio desse ano. Né? Mas está difícil, né? Até porque esse ano foi um ano meio atípico, né? Com pandemia, né? As escolas hoje estão preocupadas com o retorno dos alunos, né? Está meio complicado, né? Mas, assim, eu já tive algumas escolas que fizeram aquele ameaço, eu quero fazer, me manda uma proposta, não sei o quê e tal, né? Teve uma, até que era uma escola, mas ela é uma escola filantrópica,
né? Ela não tinha fins lucrativos. E eu tava disposto até a fazer um trabalho pro bono lá com ela, né? Mas você sabe que nem esse foi para frente. Eu acho que é em função dessa confusão que está todo mundo. Mas, assim, E outra teve coisa uma também, delas, viu, além da Denise? confusão do ano ser atípico, para mudar a gestão, a gente precisa de recursos necessários, precisa mudar a cultura, a sujeira embaixo do tapete começa a aparecer. Então, realmente tem que ser um líder pulso forte que vai conseguir segurar a bronca ali dessa virada de chave, da mudança de cultura. É o que eu enxergo. Tem que ser um líder bem assim, presente, né? Não Aham. adianta ele fazer um memorando e dizer, ó, nós vamos implantar agora esse negócio aí, entendeu? Que não sabe nem o que que é. É por isso que quando a gente fez aquele projeto, quem tinha que estar no curso era o diretor, não era o professor, não era o secretário, não era esses caras, não. Porque senão a Secretaria de Educação, ela não permitia. Tá? Agora, eu queria falar de um subproduto aqui desse trabalho, que é o seguinte, Aham. né? Uma das escolas que está quase assim, sabe aquele que está, vou, não vou, né? Aí ela me perguntou assim, mas se eu fizer isso e me certificar, eu vou ser a primeira escola a ser certificada aqui no Brasil? Eu falei, vai. Ela, puxa, isso é legal, né? Eu falei, eu acho que é legal, né? Não sei. Eu falei, Com certeza, é legal. Com então, quer certeza. dizer, tem esse subproduto do marketing também, né? Que não é o principal, não é o principal, né? Mas quem pensa em dinheiro, né? Quem pensa no financeiro, né? A questão de marketing é interessante, né? O diferencial que existe de uma escola para outra, né? Em especial as escolas particulares, né? Porque a escola pública ela está lá e tem que fazer aquilo, né? Mas elas também podem se diferenciar e conseguir recursos, né, diferenciados se elas tiverem uma gestão diferenciada também. E até usar melhor os recursos que elas recebem. Porque às vezes o diretor recebe um recurso e chega no final do ano e fala, poxa, eu tinha que ter gasto isso aqui tudo, não gastei, entendeu? E como é que eu faço? E senão ano que vem vão diminuir meu recurso e tal. Entendeu? E aí começa a fazer bobagem, né? Fazer coisas que não são necessárias. É verdade, é verdade. Mas eu acho que tem muito caminho aí pela frente. Depois, quando terminar aqui, eu vou falar com você para a gente mandar essa proposta, porque tem gente interessada já. E a gente sabe que tem muito caminho para melhoria. E assim, é o que eu falei ontem para o Nigel, eu acho que a ISO, no contexto que a gente estrutura o PDCA, ele é um curso de administração. E nas faculdades, escolas, a gente tem um pedagogo, tem historiador, letras, mas administrador eu nunca vi uma escola que tivesse alguém. Então, eles precisam acessar essa informação de uma maneira mais estruturada para que fique mais fácil a tomada de decisão baseada em fatos. É. Vamos falar depois, e aí, eu acho que a pergunta foi só do Juliano mesmo, depois eu vou mandar para vocês por e-mail Como é que eu o faço para link sair para aqui, ter Denise? acesso, vou mandar o contato também do Renato. E eu acho que é isso, a gente está finalizando já esse bate-papo, aí já finalizou a sua apresentação. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Renato? Não, só que eu fiquei muito feliz de estar aqui, né? Eu ficaria mais feliz ainda se o pessoal aproveitasse isso, né? Se a gente pudesse ajudar de alguma forma, né, nesse processo na educação, né? E, enfim, né? Estamos aí. Então Eu tô vamos cheio, eu falar tô cheio de gás, depois. viu? Tá certo, vou falar com você daqui a pouco. Então é isso, gente. Obrigado por quem ficou aqui até agora, assistindo a gente. Vamos voltar a trabalhar. Amanhã eu vou falar com o Luiz Nascimento à noite e na sexta-feira com o Dagnino. Vamos falar sobre gestão municipal também. Então, Legal. obrigada, Renato. Tá, obrigado a você. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau.